me deixeis cair em tentação, Mas livrar-me do mal. Amém. Sucena, presidente do conselho, quer falar alguma coisa? Olá, tudo bem? Boa noite. Ai, tô arrumando aqui meu trem. O nosso vice-presidente Otávio tá aí também já? Ainda não. Ah, então vamos ver se agora ele entra. Pessoal, hoje foi um dia de reunião plenária aqui no conselho. Até tinha esquecido de comentar isso com vocês lá passado. E houve esse assunto aqui. Na minha ausência aqui do conselho, a Secretaria da Economia me procurou para a gente fazer uma reunião. O Leandro está aí, né? Que eu Tá. quero que o Leandro escuta para ele falar sobre esse assunto. Porque houve algumas denúncias na Secretaria da Economia sobre a venda ou a informação por parte de profissionais da contabilidade sobre essas maquininhas que a pessoa pode passar à venda e não cai no CNPJ, e sim num CPF de não sei quem, onde esse dinheiro fica e não cai na contabilidade. Você já ouviu falar disso? Não, eu não ouvi falar, Assim, não, mas eu acho que que teve esses... um caso que eu vi da mulher caiu, né? Não, não é mulher, não. É o seguinte, algumas fintechs estão ofertando para os empresários essa maquininha que não cai no fisco, que burla o fisco, que esse dinheiro não aparece no CNPJ da empresa nem no CPF. Eu não sei da onde que tal. O Mas vai conselho para o foi banco? lá. Ah? Vai para Vai o pro banco? banco? Vai, mas eles estão tirando em nome de laranja, né? Eles tiram em nome de Mas laranja. ela cai no banco? Ela cai no banco de alguém, que depois transfere para a empresa. Ah, quer dizer, Entendeu? não cai no banco de alguém e transfere para a empresa. Mas É ela por... vai para a conta bancária da empresa? Não sei. Mas, O que a Secretaria da Economia nos chamou é: existe alguns contadores e nós já temos denúncia que estão ofertando esse tipo de produto. Porque é o seguinte, tem algumas cooperativas de crédito que fazem parte do sistema bancário que não são interligadas de forma online. Por exemplo, se você tem um bloqueio judicial, essa cooperativa não pega, porque ela não está embaixo online. Ah, mais ou menos, isso eu não sei muito bem te falar como funciona. Eu acho que as maquininhas é. Então, o que eu quero falar? Se vocês não tiverem nenhum caso, presidente Veraldo, eu quero levar o senhor lá na Secretaria da Economia, porque eles vão fazer uma operação em cima disso. Então, e já tem uma quadrilha, pessoas, porque eu já recebi até denúncias aqui. O Otávio entrou, ele pode explicar também. Otávio, deixa eu ver se eu estou te vendo, que eu não estou te vendo. Acabou de sair daqui, o Otávio falou, meu Deus, essa mulher larga do meu pé. Acabou de sair daqui do conselho, agora está me pegando no meu pé lá no sindicato. Otávio, contabilmente, eu gostaria de que você falasse para eles sobre aquela situação das fintechs, das maquininhas de cartão de crédito que a gente conversou hoje. Essa situação é o seguinte: tem algumas instituições aí que são chamadas fintechs, Uhum, elas transferem aquelas operações de cartão de débito e de crédito para uma conta de CPF, da qual o governo federal não tem controle dessas contas. O uhum. conselheiro Ebert disse que já foi até ameaçado por causa disso daí, certo? E não sei até que ponto, né, a gente vai chegar com esse problema, né, presidente Sucena, porque isso aí é fraude, né? Porque vende, faz uma venda, passa no cartão de crédito normalmente e é transferido esse dinheiro para essas fintechs aí, né? Então, não sei se vocês compreenderam essa situação. O senhor Everaldo mesmo estava aí na reunião do sindicato aí falando sobre o que ele faz quando o cliente dele deposita mais dinheiro no banco do que tira nota fiscal, certo? Então, aí cada um tem uma situação, né? Mas essa tal das fintechs aí, eu também fiquei surpreso desse negócio. Também não sabia que estava acontecendo isso. Então, mas ele então, chega a depositar, Otávio, depositar no banco da empresa ou não? Não, vai para uma conta de CPF
E essa conta, ela fica oculta para o governo federal. O governo não tem acesso a essas Quer contas. dizer que a fraude é contra a empresa também? É, sim, porque aí ele pega esse dinheiro, faz a aplicação desse dinheiro, e esse dinheiro não tem controle pelo governo federal, né? E não tem como você fazer o controle dele, igual o senhor explicou hoje aí na reunião da diretoria, né? Que o senhor faz todo aquele trabalho, né? Que o senhor livrou um cliente do senhor para ser multado. Então, e agora estão fazendo esse tipo de coisa, mas aí até onde vai isso eu não sei, viu? Nem sei como a gente consegue, vamos dizer assim, denunciar ou fazer alguma coisa, porque eu acredito que o empresário também é conivente com essa situação, né? E eu acredito que isso aí não tem nada a ver com o contador, certo? Mas, Otávio, lembra que eu falei que a Secretaria de Economia me procurou dizendo que quem está ofertando isso é contador? Aí é complicado, né, presidente Suceno? É muito complicada essa situação aí nesse caso, né? Porque se for, tem que dar nome aos bois e ir lá na DOT lá e Uhum, apresentar, né? isso mesmo. Ronan, fala. Depois Ronan, Vou Vanil. aproveitando aí a oportunidade que a presidenta do Conselho está por aí, e também nas palavras do presidente Geraldo, referência àquela regularidade da receita na conta do banco que a empresa não emitiu nota fiscal. Aí eu vou primeiro aqui na colocação da Sucena. Quando ela iniciou a colocação, eu até pensei que esse era um ato praticado entre o empresário e essas fornecedores dessas máquinas. Mas eu entendi ela dizendo que ela recebeu, ela foi procurada pela Secretaria da Economia de que tem contadores procedendo dessa forma. Aí a presidenta está correta, porque já feriu aí pessoas filiadas ao Conselho. Aí cabe, sim, ao Conselho fiscalizar. Se que fosse somente do empresário para essas marcas, o contador está fora. Ele, contador, não tem nem deve também o compromisso de fiscalizar os atos comerciais da empresa. Ele faz a sua contabilidade. Se ele descobrir qualquer um ato ilícito, aí sim ele não pode compactuar com um ato ilícito, mas se ele não tem conhecimento de que a empresa lá dentro do seu estabelecimento tem uma máquina dessa e que ela está recebendo dessa forma, e ele não tem um conhecimento, não compactua, não vendeu para a empresa essa máquina, ele está fora disso aí. Mas, conforme a presidenta falou, tem contadores que estão ofertando comercialmente essas máquinas, e não pode. Ponto. Com referência às receitas, que às vezes o Everaldo falou, que sempre fala isso, às vezes eu penso, mas nunca falei, que ele documenta fiscalmente, recolhe os impostos daquelas receitas da empresa que está lá na conta do banco. Aí eu pergunto, nós temos lá a responsabilidade solidária, como por exemplo. Aí está fazendo, o computador poderia estar fazendo uma coisa igual faz, com a melhor intenção, igual o presidente Everaldo faz. Mas se, eu não sei se ele faz isso, se ele tira, se documenta a receita aquela feita de cartão, ou se é toda a receita que entra na conta da empresa. Digamos que lá pode ter na conta da empresa depósito de dinheiro, de depósito entrado ali de forma ilícita na empresa. E ao se documentar fiscalmente junto ao Estado esse dinheiro entrado, aquela receita que entrou, porém, ser dela uma receita ilícita, eu penso que o contador pode ser responsabilizado por acobertar um ato ilícito. Digamos que o empresário tem ali um tráficozinho daquele pozinho, como é que chama? Aquele pozinho branco, cocaína. Digamos que ele tem aquilo, ele comercializa aquilo, ele recebe aquele dinheiro e deposita na conta dele. Aquilo entrou lá dentro da conta do banco. Então, eu penso que o contador não pode emitir uma nota fiscal acobertando aquele dinheiro que entrou na conta. Agora, se o contador provar que ele fez aquilo, que aquela receita ela entrou de forma lícita na empresa, aí está certo. Então, eu digo assim, não sei se a Sucena entendeu a minha colocação, se o Otávio entendeu a minha colocação.
É isso aí que eu gostaria. Tem aí uma faca de dois gumes, que se aquele dinheiro for de forma ilícita, eu, por exemplo, já tive um cidadão, muitos anos no início da minha profissão, que a atividade dele era ilícita. Aí eu falei, olha, parceiro, não dá para fazer, não, o teu serviço não. Certo? Então, essa é uma colocação que eu faço. Tá? Entendeu, Açucena, o que eu coloquei? Aham, eu entendi. Então, aí pode o contador ser enquadrado solidariamente, concorda comigo? Não, eu entendo, mas o que me incomoda, e é por isso que eu estou perguntando isso, porque agora pode pipocar nos grupos, é escutar que esse tipo de situação está sendo ofertada por um profissional da contabilidade. É isso que me incomoda. É igual eu falo, doutor Renan, as pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que quer, porque a cadeia está cheia de bandido. E, infelizmente, a gente não vai mudar, né, os conceitos. Agora, dentro da profissão, aí é o papel do CRC. Porque senão fica fácil. Tudo que acontece é culpa do contador, ou é o computador que está trazendo, ou é o contador que está envolvido. Ah, nem. O senhor entende também o posicionamento? Entendo, está correto. Ô, E aí, Renan, presidente, o que você fala da minha colocação? não, eu falo que parece até que você está falando que eu estou fazendo a coisa errada. Não, não, eu Isso só que estou você falou aí, dizendo. ó. Lá, como é que pode você, contador, E entra advogado? com dinheiro lá que é ilícito e você não tributa ele? Então, você está escondendo do mesmo jeito. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai Mas, fazer o que com ele? Você tem que fazer uma conta bancária e a conta bancária sua tem que bater com a do cliente. Então, o cliente, se está colocando a coisa ilícita, então o que eu faço lá é tributar esse ilícito que ele está falando. Aí é problema dele, não é comigo mais. Agora, você está falando que para ele não fazer isso, porque está errado o que eu estou fazendo. Eu não, acho que eu estou me comportando, pode ser que eu esteja errado, eu estou me comportando de acordo com o Hélio que morreu. Eu levei isso há 10 anos que eu faço isso, não é de hoje não, Ronaldo. É 10 anos que eu faço isso. Levei para ele, aí ele falou bem cheio, Geraldo, se todos os contadores fossem igual a você, eu não precisaria de fiscal. mas Só isso. é o que eu disse, Agora, você Geraldo. falar que eu Você, estou de fazendo boa a coisa fé, errada, escondendo o ilícito, não, calma aí. Eu estou dizendo, você de boa fé faz isso, você não entendeu a minha colocação. faço, E o não é de seu boa fé, cliente não. também, eu tenho É certeza que você, contabilidade mesmo, não é de pois boa fé, não. eu tenho certeza que você seleciona os seus clientes, você descobrisse que ele tem alguma coisa ilícita, o seu cliente não com você não faria isso. Agora, Sucena, eu vou fazer a pergunta para a Sucena. Você entendeu, Sucena? Sim, agora eu estou fazendo para ela. O contador descobriu, ele não sabe a origem daquele dinheiro que está entrando lá na empresa, só que ele está entrando na conta do banco, certo? Você acha o correto o contador emitir ali, recolher os impostos em cima daquela receita desconhecida, que ele não sabe se foi venda ou não de mercadoria? Cadê o Fábio e o COAF? O Fábio sabe direitinho nossa obrigação pelo COAF. Se o O dinheiro que o entrou e Leandro não tem falou? origem, Pergunta para o Leandro que ele sabe. é denúncia. Ou o cara tem que dar explicação ao COAF, não é não? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você não vai denunciar. O contador tem a sua contabilidade. Ele sabe que Não quer entrou denunciar, ali, não. digamos, entrou R$100.000, ele vendeu 100 mil Enrolou, de nota fiscal e entrou 200 de depósito. O contador não tem como. Pode ser de maneira, digamos, omissa, não emitiu nota fiscal daquilo, mas pode ser dinheiro também de outra fonte, venda de produto, outros produtos ilícitos. E aí, como é que faz? Como é que documenta? Por isso que eu falo, se o contador documentar isso, ele não tem uma pouca responsabilidade disso aí, não? não. Estou perguntando a Sucena. Tá bom. Eu vou dar a minha opinião como Sucena, tá bom? Depois eu até, porque tem muita gente que abriu a palavra. Olha só, se o contador documentou e deu um jeito de regularizar o dinheiro e é ilícito, ele fez errado. Na minha opinião, ele fez errado. Porque ele também contribuiu com o crime. Porque Beleza. a contabilidade é para transcrever os fatos reais, não para dar jeitinho. Tá bom. Beleza. Eu pergunto agora, passo o cena para o seu Ronan. Obrigatoriamente, ele teria que denunciar ou então tributar. Obrigado. Eu pergunto, senhor Ronan, você faz contabilidade, o Sena faz contabilidade. O que você vai fazer com esse dinheiro? Aí Sena, você.
Sucena? Dá um jeito de sumir com ele, Ronan. Mas aí você tem que chamar o empresário, falar que tudo bem, você vendeu aqui 100 mil, conforme o nosso tamanho, entrou 200 da sua empresa. De que esses 100 mil é? Para mim, olha bem, para começar, a empresa tem uma conta bancária. Ela não pode colocar nada de ilícito lá dentro. Agora, você está... Olha, Perona, você foi para um lado que eu mostrei para você hoje, que eu livrei o empresário de 600 mil reais, não foi isso que eu falei para vocês? E quem me notificou isso foi a economia. E eu fiz a defesa. Eu tive defesa para entregar. Eu paguei, inclusive, estava lá, relatório, mês por mês. Ó, a sua receita tirada nota foi tanto e o seu cartão de crédito foi tanto, certo? É claro, certo, que o cartão, a diferença dava de 30 e tantos mil por mês, certo? Dava o quê? 300 e tantos mil lá, não sei quanto. Era dinheiro para encadeia, 900 mil, parece. 300 por mês. Então, isso que eu fiz. Eu comparei a conta bancária. Será que eu estou errado, gente? Agora, se me provar que eu estou errado, agora você falar que eu vou encobrir ilícito, Ronaldo? Não. Não vai falar, viu? Mas você... Eu não falei que você vai cobrir isso, não. Eu falei que tem que ter o cuidado. Não está comparando a contabilidade com a conta bancária. Só isso. Não vamos olhar outras situações, porque eu tenho argumento suficiente, Ronaldo, para provar que eu estou correto, certo? Tá bom. Beleza, vamos partir para outra. Sem polêmica. Everaldo, Sem polêmica. Ronan, já ouvi falar desse esquema aí. Mas o dinheiro dessa maquinazinha não vai para a conta da empresa, não, viu? E é como se seria uma conta, o jogo do bicho, uma conta paralela. Eu acho que quando o empresário, ele vende e depois ele põe na conta, aí ele não tem má fé. Porque o que é que justifica você, se você não tem um financeiro paralelo ao normal? O Banco Central não tem. Isso aí só, né? Por exemplo, hoje, o jogo do bicho, com toda essa tecnologia, como é que o jogo do bicho não vai pagar em dinheiro, vai acabar com dinheiro físico? Eles já estão preparando, entendeu? Um sistema paralelo para poder movimentar o jogo do bicho, a droga, tudo aí. E isso aí já está começando. Correto. Beleza, eu dou por satisfeito. Fala, Vanildo. Encerrado. Fala, Vanildo. Boa noite para todo mundo. A respeito da colocação do doutor Ronan, eu entendi o ponto de vista dele, porque do ponto de vista several também, porque tem um lado tributário e tem um lado de lavagem de dinheiro. O contador está no meio dessas duas coisas, tem duas legislações aí que ele está no meio. Seguir que ele tem que prestar atenção, porque ele está lá, o COAF, ou seja, tem um dinheiro na conta, entrou um dinheiro na conta. Eu posso até oferecer a tributação. O empresário não me justificou, não disse de onde veio o dinheiro, eu vou oferecer a tributação, pagar o imposto, vou. Mas eu não deixo, eu tenho que seguir a legislação do COAF. Aquilo lá é uma coisa, desde que siga lá as normas do Conselho, dizendo que se enquadra num possível comunicado de crime de lavagem de dinheiro, vou lá e vou colocar toda a declaração, porque é a obrigação do contador, porque tem que seguir as normas lá do Conselho de Contabilidade. E desse ponto daí das maquininhas, o cliente já me perguntou, acho que não sei se alguém chegou oferecendo esse tipo de coisa, não contador, de contador, assim, eu sei que também tem escritórios que oferecem, vamos dizer assim, diz que é planejamento, mas a gente começa a especular é só negação, na verdade, né? Esse tipo de coisa, ou então, às vezes, até crime, para poder pegar clientes. Então, diz que é um planejamento tributário, tem um jeito lá de fazer assim, que o governo não vê. Eu sei que tem muito escritório que chega com essas conversas, mas, às vezes, os clientes inocentes, tem muito cliente inocente, que pensa que realmente está fazendo tudo legalzinho, é um planejamento, mas, no fim das contas, você vai ver a fundo, é crime, tá vendo? É crime mesmo, mas é a primeira vez que eu escuto de escritório tá ofertando. Eu nunca fiquei sabendo, eu já fiquei sabendo de empresa chegar no cliente e vir com essa conversa, de maquininha que diz que não informa nada para Secretaria da Fazenda nenhuma, não faz aquela, acho que é DIMP o nome da declaração, não informa em lugar nenhum. Isso provavelmente essas instituições de pagamento, tem alguma coisa aí que você foi estudar as normas do Banco Central, pode ser que tenha alguma instituição financeira que está no meio do negócio aí, que não segue 100% as normas do Banco Central,
E talvez essas empresas aí tá no meio disso aí. Então tem que estudar mais a fundo e não envolve só a gente, não envolve muita coisa, porque tem que envolver o Banco Central no meio disso aí, porque ele fiscaliza essas instituições. Como é que emite? Primeira coisa, maquininha para CPF. Não deveria ser proibido? Porque como é que é maquininha de cartão para CPF? Deveria ser só fornecido para CNPJ. Aí envolve muita coisa. Beleza. Alguma coisa a mais, pessoal? Só eu. Duas coisinhas, presidente, que agora eu tenho que sair. Gostei do colega que falou do negócio do jogo do bicho, Wellington, que eu nunca tinha escutado esse dia do jogo do bicho aí. Mas gente, não tem. Susana, preste atenção. O jogo do bicho paga em dinheiro. O governo vai acabar com o dinheiro físico. A movimentação vai ser financeira. E como é que vai ficar o tráfico de droga? Que é a movimentação... Bitcoin, tio. Já está fazendo Bitcoin, moeda digital, criptomoeda. Mas será que o jogo do bicho vai ficar tão sofisticado assim? Mas, inicialmente, a criptomoeda já está aí. O governo não vai poder fazer nada. E não tem como rastrear. Sabia que eles fazem golpe para você pagar o golpe em criptomoeda, que não tem como rastrear Bitcoin? Você mandou para fora do país, acabou. Mas, gente, é só assim. É mais uma coisa institucional. Presidente Everaldo, tá me escutando? Estou. Seguinte. Esse ano, o Conselho Regional de Contabilidade vai comemorar 75 anos de existência. E nós vamos abrir um ciclo de comemorações em homenagem aos 75 anos do Conselho, da profissão. E a gente aprovou aqui no plenário do Conselho Regional de Contabilidade a medalha do mérito contábil. Ela é uma resolução, ela tem uma série de requisitos e, aprovando a medalha, no dia 10 de dezembro, nós vamos entregar a grandes personalidades da área contábil. E o nome do senhor foi aprovado, indicado e aprovado por unanimidade para receber a primeira medalha do mérito contábil do estado de Goiás. Então, eu estou aqui oficialmente fazendo um convite para que no dia 10 de dezembro o senhor esteja com a gente, juntamente com sua família, para o senhor receber essa grande homenagem em nome dos profissionais da contabilidade e dos conselheiros do Conselho em reconhecimento por todo o seu trabalho e dedicação em prol da classe contábil. Eu acho que está aqui o nosso vice-presidente Otávio, o conselheiro Fábio, foi por unanimidade, foi assim, Chora com não, um relato. presidente. Oi? Presidente, não chorar só. Com relatos assim de fatos, de pessoas que o senhor ajudou e tudo que o senhor já fez pela profissão. Então, estou aqui oficialmente fazendo o convite. O senhor vai receber um ofício do conselho e já prepara o terno, que eu quero ver o senhor aqui bem bonitão para o senhor receber essa comenda, tá bom? Quem vai falar isso aqui, se eu mereço ou não, são vocês, certo? Ora, nós já falamos, Everaldo. Já falamos, merece, certo? Então, agora, quanto ao terno, você sabe que eu sempre entro na linha, né? Eu sei. Então, não precisa nem comprar terno, porque o terninho já tá pronto há muito tempo, né? Olha, foi eu fico muito honrado com isso, Sucena, muito, muito honrado. Agora, eu passei 8 anos no Conselho, graças a Deus, fiz muita coisa no Conselho. A gente pensa assim, ó, o que você fez para a categoria, certo? Aí, se a gente for lembrar, certo? Eu acho que eu fiz muita coisinha, certo? Eu não sei se eu mereço isso, mas criar essa medalha, então eu vou com muito orgulho, mas orgulhíssimo para vocês, certo? Pedir para vocês, e isso pertence, certo? Não a mim, mas pertence, certo? Toda a classe contábil do Estado de Goiás, certo? Então, é isso que eu quero para você, tá? Everaldo, o mérito é seu, Everaldo. Não fica transferindo mérito, não. O mérito é seu, que eu sou testemunha, comecei do zero e você me apoiou. E você apoiou muita gente e lutou a favor da classe. Então, não deixa de humildade, você é merecedor dessa honraria. E vamos lá, levantar a taça. Obrigado, César. Olha, esse é um reconhecimento simbólico por tudo que o senhor fez, como o Wellington disse. O senhor pode ter certeza
E nós aqui do Conselho Plenário, nós temos certeza que o senhor ajudou, transformou muitas vidas da profissão. E eu te espero. Eu vou só desligar a câmera, porque eu vou estar em trânsito, mas vou ficar escutando, tá bom, gente? Não, obrigado. Eu só gostaria que o... Ele não saiu? Leandro está aí ainda? Leandro está. Leandro, o que é que você falou para mim? O que é faturamento? Bem, primeiramente, boa noite, presidente Everaldo. Boa noite a todos presentes na nossa reunião de nivelamento de toda terça-feira. Bem, presidente, sobre a questão do faturamento, às vezes se confunde muito com em relação ao documento físico, né? Aquele documento de papel, aquele modelo DANF, né? E o faturamento ele não está totalmente ligado à emissão desse documento, né? No sentido de que ele deveria ter essa contrapartida, mas no sentido do ponto de vista tributário, se você tem um extrato bancário, e aí eu vou colocar números para ficar bem claro, para a gente não se estender muito no assunto. Se você tem um extrato bancário de 50 mil e você tem emissão de nota fiscal de 30, que totaliza 30 mil, quando você for, por exemplo, realizar a apuração, seja pelo regime tributário do Simples, seja pelo regime tributário do lucro presumido ou lucro real, você vai tributar 50. Você não vai tributar os 30. Aí, a obrigação acessória fica por conta da empresa, que é a emissão do documento fiscal. Porque no momento que você tributa os 50 mil, você sinaliza, você dá um start aos entes públicos, aos entes tributantes, que ali houve uma supressão de emissão de documento fiscal. E aí é uma falta de cumprimento de obrigação acessória. Tem dispositivos no Código Tributário Estadual associado ao regulamento do Código Tributário Estadual de Goiás para aplicar penalidade sobre essa falta de cumprimento de obrigação acessória. Mas se você tem um documento, um extrato bancário, que traz uma informação diversa do documento físico ou do documento eletrônico, que hoje já é XML, você vai ali tributar com base naquele extrato bancário que a receita é maior. E a falta do cumprimento de obrigação acessória, a empresa responde junto aos entes tributantes. Obrigado, Leandro. Tem alguma coisa, Leandro, para nós? Sim, presidente. Vou até aproveitar antes de fazer isso aí, Leandro, tem 33 pessoas aqui. A pessoa me perguntou hoje, ela não está aqui, eu pedi para ela estar presente, mas ela não está. Lá no Ceará, acontece o seguinte: os presos vão trabalhar em determinada empresa. E tem uma lei do Ceará, não sei se é uma lei federal ou não, que fala que ele não é remunerado. Eu pergunto, aí ela perguntou, eu preciso informar se eu não vou pagar nada para eles. Não vou pagar nada para eles, para esses presos. Eu preciso informar no E-Social? Bem, não vai pagar nada? Bem, se houver caracterização de vínculo empregatício, os eventos cadastrais, no mínimo, os eventos cadastrais têm que ser informados no E-Social. Pois é, mas ele não paga nada. Como que eu vou informar lá? Não, é verdade, mas esses programas aí são federais. E eles, federal, são federais. Eu acho ele que não paga nada. As empresas, elas contribuem para o presídio, para a instituição, com alguma coisa. Mas diretamente aos presidiários, aos presos, não. Não é considerado CLT, de acordo com a lei lá, não é considerado empregado pela CLT. Não, é a igual. pergunta que ela fez é o seguinte: precisa apresentar o E-Social? Veraldo, teve um caso do engenheiro, ele foi fazer uma obra no Pará e não tinha mão de obra. Ele pegou o índio lá e registrou carteira. Mas esse treco deu uma confusão tão grande que a empresa passou muitos anos respondendo processo.
É igual preso. Pois é, Hélio, mas ela mandou a lei para mim que o artigo 28, não sei que lei que é, ela não mandou a lei. Aí, o artigo 28 não é considerado como CLT. É. E agora, pessoal? Alguém tem resposta para isso? Ela falou que ia vir aqui e não veio. João Bosco, fala. É sobre esse assunto, João Bosco? Não é bem esse assunto, não, mas pode ser no decorrer aí. Queria fazer uma pergunta ao nosso amigo Leandro. Agora mesmo termina, aí eu volto para você de novo. Vanildo, fala. Severaldo, se eu não estiver enganado, esse artigo que o senhor falou é da Lei de Execuções Penais. Tá? Ou seja, que trata lá da vida do preso. Então, lá tem dizendo que realmente, no caso, aí, acho que é quando está no regime semiaberto, que ele pode trabalhar, realmente ele não se enquadra na CLT, acho que ele é segurado, para fim da Previdência, ele é segurado facultativo. Agora, o E-Social, se eu não estiver enganado, já que ele não é CLT, não é um contribuinte individual, para a Previdência ele é um segurado facultativo, não vai informação nenhuma. Facultativo é aquele que recolhe por conta própria, né? Aí amanhã eu vou ligar para ela e vou lá para ela assistir, né? Pede para ela, se ela pode até passar meu número, se ela tiver alguma dúvida. Tá bom. Se estiver enganado, esse artigo que o senhor citou, artigo 28 é da Lei de Execuções Penais, realmente não é CLT, e para a Previdência ele é considerado um contribuinte facultativo. Então, por isso que não é informado nada. Everaldo. Não, peraí, Divina. Primeiro, Ronan. Depois você, Divina. Eu tenho uma pergunta a fazer, mas eu vou responder nessa que você disse aí, que é uma lei local. Embora tenha uma lei federal, vai ter um sistema local do Estado que determina que empresas contratem esses detentos lá, sob essas condições, não regido pela CLT. Se não regido pela CLT, não tem nada com a social. Só que ela tem que, a empresa, ela está acobertada por essa lei, por essa decisão do Estado e por essa avocação do Estado. Eu acredito que esses detentos que lá estão, esse cumpridor de pena que lá estão empregados nessas empresas, eles não estão lá porque o empresário chamou. Naturalmente estão lá porque o Estado determinou aquela empresa que acolhesse aqueles indivíduos, entendeu? Então, tudo bem, ela está sob uma ordem maior. Uma lei, embora tenha uma lei federal, a lei das execuções penais, mas tem a lei do Estado também, que pode ter escolhido aquele tipo de empresa, de repente ela se beneficia de alguma coisa lá do Estado, algum benefício fiscal, alguma vantagem. Em contrapartida, ela acobertar esses detentos para que lá naquela empresa trabalhem. Então, isso aí é uma coisa muito local, específica, que tem que ser estudado melhor, igual o Vanildo colocou. Tem que ver aí, esse caso, exatamente qual é a situação específica local lá. Ela tem não há o que falar em E-Social, né? Ela tem que vir aqui explicar para nós. Posso fazer a minha pergunta agora? Não, peraí. Divina. Everaldo, o que está alto? Everaldo, é o seguinte, o Vanildo tem razão, a lei de execuções penais, quando ele presta serviço, abaixa na pena dele. Ele tem um contrato, ele não fica lá aleatoriamente, porque se ele sofrer um acidente, a pessoa, a jurídica que está ele prestando o serviço, vai sofrer a pena. Tem algo errado, tem que ler melhor pedir o contrato entre a empresa e o Estado, no caso, o presídio. Tranquilo. Tranquilo. Vanildo, fala. Tá? Everaldo, tem até um manual, acho que é no tal do Departamento Penitenciário Nacional, acho que é DEPEN, lá tem um manual que explica todas essas questões aí do preso, e normalmente essas empresas que empregam presos, normalmente tem algum convênio com um órgão penitenciário estadual, ou do presídio for federal, nível federal, mas a lei em si, a lei é federal, normalmente isso não é lei estadual que trata da vida de preso, não, é lei federal. É lei de execuções penais, é lá que trata a vida do preso, que pode, que não pode, depois que está preso. A vida dele está lá. Então, assim, e tem um manual desse Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, que lá explica essas questões do preso trabalhar, mão de obra prisional do preso. Então, bom, colega da Analita, falei para você quiser, pode passar até meu contato.
Deixa eu ler aqui, Everaldo. A lei de execução penal, conforme o Vanildo falou, a lei 7.210, de 11 de julho de 84. Aí vou lá no artigo 28, citado pelo 28, Vanildo. é essa mesmo. A 7.210, artigo 28. O artigo 28 diz o seguinte: o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Tem que ter. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Esse parágrafo mesmo. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º do artigo 29. O produto de remuneração pelo trabalho deverá atender, 2 pontos, a indenização dos danos causados pelos... Aí, tudo bem, vai para frente aí agora. Quer dizer que eu pergunto, vou perguntar novamente. Então, esse caso específico não precisa colocar no E-Social, né? Não é regido pela CLT. Não é regido pela CLT? Tá. Então, eu respondi corretamente para ela. Tá. Posso fazer minha pergunta? Não, peraí. Tem o João Bosco primeiro. Eu sou João mais Bosco, velho. faça sua pergunta. João Bosco. Boa noite, tudo bom, pessoal? Bom. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta aí para o meu amigo Leandro. Leandro, em relação à transferência de mercadoria de uma unidade federativa para outra, em relação ao produtor rural, ele tem uma fazenda em uma determinada cidade em Goiás e tem uma outra fazenda lá no estado do Mato Grosso. O que você me fala a respeito de transferência de mercadoria entre produtores rurais de um estado para o outro? É alcançável ou não? Boa noite, João Bosco. Você fala em relação à não incidência do ICMS? Isso, como se fosse a transferência normal de mercadoria que está tendo pelo convênio, seguindo o padrão. Pelo convênio ICMS 109 de 2024, a priori não, seria só entre pessoas jurídicas. Tá bom, então. Eu também tinha esse mesmo entendimento, era só para não tirar essa dúvida final aí. Mas é o mesmo produtor? É o mesmo produtor? Sim, o mesmo produtor. Produtor João Bosco, em Goiás, produtor João Bosco, no Mato Grosso. Mesmo CPF. Pode transferir, pode fazer nota de transferência, tranquilo. Agora, Você não me pode fala, para outro produtor, mas para mesmo produtor, ele tem a inscrição lá, inscrição aqui, o mesmo CPF, não vai ter problema, não. Não, mas o questionamento do João Bosco não é nesse sentido, não. No sentido que ele perguntou sobre a não incidência do ICMS. Não, mas ele está transferindo de uma fazenda para outra, né? Não, mas a não incidência do ICMS hoje, do convênio ICMS 109 de 2024, é só entre pessoas jurídicas. Uhum. Não, mas no caso aí, essa semana eu fiz transferência só que no estado do Goiás, né? O mesmo produtor, uma fazenda, um gado para outra fazenda. Mas esse caso aí é permitido. O gado é permitido, gente. Nós estamos falando de mercadoria interestadual de outra unidade da federação, que não seja empresa, matriz e filial. Aí não tem jeito, não. Aí não tem jeito. É porque ele falou que era produtor rural, né? Mas eu não achei que era produção agrícola. Aí eu estou falando de mercadoria viva, né? Animais, né? Seria o caso aqui, vamos supor, eu, João Bosco, produtor em Goiás, compro um produto, um herbicida, um calcário, vamos dizer assim, e faço a transferência lá para o estado do Mato Grosso, para a minha fazenda lá no Mato Grosso. Aí nesse caso já não é comercialização. Agora, como é que você pega aqui 2 toneladas de soja e manda para sua fazenda lá no Mato Grosso? Não justifica, né? Agora, fertilizante, isso aí tudo bem, você faz transferência e tal. Isso aí, né? Concordo com mandar para lá para ele vender, sei lá. Então, Leandro, eu acho que a incidência, nesse caso aí, para produtor rural, não tem o amparo do convênio, né? Até seja a empresa matriz e filial, não é isso?
Exatamente. Não tem alicerce aí para fundamentar no convênio ICMS 109 de 2024. Respondida a pergunta, gente. Muito obrigado. Ô, Wanda, é sobre isso aí, Wanda? Wanda? É sobre esse assunto, Wanda? Liga o microfone, Wanda. É outro assunto? Ele deve estar com algum problema, Everaldo. Abrão, é sobre esse assunto? Abrão? É, Everaldo, é sim. Tá? Então fala. Everaldo, uma boa noite aí a todos os companheiros aí que estão participando. Só queria dizer ao Leandro e ao João Bosco o seguinte, porque o produtor rural pessoa física é considerado contribuinte do ICMS. Então é bom analisar isso aí direito, né? Concordo com o seu, Abrão. Wanda, é sobre esse assunto, Wanda? Não, Everaldo, não é outro assunto. Tá bom. Vanildo, é sobre esse assunto? Eu ia até perguntar isso que o doutor Abraão falou aí, eu queria perguntar para o Leandro, assim, onde está nesse convênio dizendo que isso não se aplica ao produtor rural, né, no caso, se ele é enquadrado como contribuinte do ICMS, que esse convênio não se aplica a ele, é só pessoa jurídica. Vanildo, boa noite, você não vai encontrar com essas palavras objetivas no convênio ICMS 109 de 2024. Mas na ação direta de constitucionalidade 49, onde o Supremo Federal decidiu que é só entre estabelecimentos da mesma titularidade, lá você consegue concluir pela interpretação que é só entre estabelecimentos de pessoa jurídica. Por quê? Porque o convênio ICMS anterior ao 109 de 2024, ele não, que era o 178 de 2023, ele não estava em linha com a ação direta de constitucionalidade número 49. E aí, o convênio ICMS 109 de 2024, ele veio para se alinhar, para ficar alinhado com a ação direta de constitucionalidade 49 em uma série de dispositivos, inclusive no direito de transferir o crédito. Então, no convênio você não vai localizar, só na ação direta de constitucionalidade. Respondido, Wanda? Vanildo? Não, respondido. Eu vou dar até uma lida nessa ação, porque realmente eu li que o convênio remete ao artigo 12 da Lei Complementar, acho que 87. Aí lá você vai ler e lá fala em contribuinte. Assim, então, ou seja, você respondeu, dá uma lida nessa ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, isso é a pegadinha das mais escrotas, né? Porque a pessoa, por que não põe lá claramente no convênio, dizendo lá, não se aplica só a pessoa jurídica, não se aplica para o produtor rural, então, isso aí pega e detalhe, na mão. E detalhe, viu, presidente Everaldo, aproveitando o gancho que eu tinha colocado aqui na minha pauta aqui para falar, que aproveitando essa fala nossa aqui, essa narrativa nossa aqui sobre as transferências, houve uma dúvida acredito que de um associado, até lá no grupo do WhatsApp, do sindicato, achei até muito interessante o questionamento dele, acho que foi hoje, eu até dei uma observada lá. Ele fez e aí é só para a gente montar um racional que há muita complexidade nesse convênio e requer muito uma interpretação muito analítica, muito objetiva para você poder concluir algumas situações. Só para a gente ter uma ideia, o profissional lá no grupo, ele falava o seguinte: se a transferência de mercadoria, quando ele for realizar, quando ele for calcular a substituição tributária, se ele poderia utilizar as mesmas bases de cálculos direcionadas, sinalizadas lá no convênio ICMS 109 de 2024. Então, veja bem o tanto que é complexa. Não é uma resposta que é uma resposta direta, porque você tem que analisar uma série de situações. Primeiro, quando a gente observa o convênio ICMS 109 de 2024, e a ação direta de constitucionalidade 49 também, ali está voltado para o ICMS próprio. Não é que o ICMS-ST e o ICMS próprio são duas grandezas. Não, tudo é ICMS. Só que existem fontes legais diferentes para cada tratativa. Então, o convênio de ICMS 109 de 2024, ele trata ali do ICMS próprio. Então, veja bem, quando eu vou falar de substituição tributária,
Primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é eu não posso generalizar no questionamento, porque senão a resposta é generalizada também. Então, o que acontece? Eu sou uma matriz. Se eu estiver transferindo para uma filial não varejista, ou seja, atacadista, já não é aplicado submissão tributária. Já começa por aí. Então, primeira coisa, eu tenho que me atentar se minha filial é atacadista ou é uma filial varejista. Porque se for atacado, eu nem penso em submissão tributária. Certo? Esse é um ponto. Se eu transfiro direto, aí transferir para o atacado, não tem submissão tributária. Beleza. Se eu for pensar, aí o atacado vai transferir para o varejo. Até o varejo vender, vamos pensar assim, vai realizar a venda para o consumidor final. Se eu for pensar que o Convênio ICMS 109/2024, ele traz não incidência do ICMS. Se eu for pensar que essa não incidência ela vai se estender para a submissão tributária, eu vou cometer um erro. Por quê? Do industrial ou importador para o atacado, não tem submissão tributária nessa transferência. Quando o atacado transferir para a filial varejista, certo? Se eu tiver na regra geral, que é o direito de transferir, né? Se eu entender que eu não tenho que transferir, eu não transfiro naquela situação. Mas eu não vou transferir o ICMS próprio. ICMS próprio eu não vou transferir. Agora eu tenho que lembrar que o atacado ele vai transferir para o varejo, mas o varejo ele vai revender. E qual que é o racional da submissão tributária? O racional da submissão tributária é deslocar o pagamento do ICMS para o industrial ou importador, ou para um atacadista, por exemplo, que tem algum termo de acordo especial com o Estado, para substituir o recolhimento do ICMS até o consumidor final. Então, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nessa situação, o ICMS próprio eu não vou transferir. Se eu adotar a regra, que é o direito de transferir. Então, mas o ICMS-ST, eu tenho que entender que o meu varejo, minha filial que é varejo, ela vai revender para o consumidor final. Então, vou ter que substituir ela. Então, o ICMS próprio eu não transfiro, mas o ST eu vou ter que recolher. Então, pessoal, só para a gente ter uma ideia que o assunto ele é bastante complexo e tem que ter uma série de análises que está por trás da pergunta. Então, e outro detalhe também, a base de cálculo eu tenho que tomar muito cuidado nessas transferências, porque se eu tiver na regra, que é o direito de transferir, eu tenho, no mínimo, 3 opções de valor atribuído. Eu nem posso falar base de cálculo. Tem gente aí falando base de cálculo. Eu nem posso falar de base de cálculo. É valor atribuído que o convênio traz. Ele não fala base de cálculo. Como é que eu tenho base de cálculo se uma operação é não incidência de ICMS? Como é que eu vou ter base de cálculo de algo que eu não vou tributar? Então, não é base de cálculo, é valor atribuído. Se eu tiver na exceção, que é opção à tributação, aí eu começo a falar em base de cálculo. Só que em ambos os casos, tanto no direito, eu tenho 3 opções de base de cálculo. E quando eu tiver equiparado, formalizado essa opção, para uma equiparação a uma operação tributada pelo ICMS, eu vou tributar o ICMS, seguir, se tiver benefício fiscal, vou seguir. Como se fosse uma operação tributária normal do ICMS. Eu tenho, no mínimo, 3 bases de cálculo. Aí eu posso falar base de cálculo agora, porque eu estou equiparando a uma operação de tributação. Só que eu tenho que saber em qual elo eu estou na cadeia. Se eu sou comércio, se eu comprei para revender e eu estou transferindo para a filial revender, eu tenho uma base de cálculo. Se eu sou industrial, que adquiri insumos, material secundário, produto intermediário, eu tenho uma base de cálculo. E se eu sou, por exemplo, um extrator, ou seja, eu estou ali com produto in natura, eu tenho uma terceira modalidade de base de cálculo. Então, assim, não é responder, olha, se a operação se equipara a uma operação tributada pelo ICMS, você equivale à operação. Não, não é assim. Não é assim porque o convênio ele traz 3 modalidades de base de cálculo para quem está na regra, que é o direito de transferir, e 3 valores atribuídos, desculpa, e traz 3 formatos, modalidade de base de cálculo, para quem equiparou a opção a uma tributação. Então, assim, no que diz respeito à transferência de mercadoria, vai ter que tomar muito cuidado, tem que tomar muita análise, tem que
tem que fazer ter um critério muito analítico antes de realizar a remessa em transferência. Respondido, Vanildo? Vou falar, Vanildo. Agora, depois do Ronan, tá? Ronan. É uma coisa simples. Espera um pouquinho, Ronan. Fala, Vanildo. Pode falar? Pode. Não, eu vi essa pergunta aí que o Leandro falou, e até a pessoa que perguntou era relacionada a autopeças. Falei, mas eu até perguntei para a pessoa, mas espera aí, autopeças em Goiás não deixou de ser ST? Está perguntando ST de transferência, assim, como é que Goiás nem tem mais ST sobre autopeças? Parece que calcula ST porque manda para outro estado, naquele outro estado tem ST. Eu falei, aí complicou mais ainda. Okay. Aí é equívoco em cima de equívoco, né? Aí tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, a autopeças, ela já não é há um bom tempo sujeita à submissão tributária no estado de Goiás, mas não quer dizer que lá no Mato Grosso não é. Só que, numa operação interestadual, para mim recolher o ICMS-ST, os estados têm que ser signatários, tem que ter acordo entre os dois estados, né? Mas se em um estado o produto não é submissão tributária, não há o que se falar em recolher ICMS-ST. Ou os dois estados têm acordo firmado, são signatários, e para isso acontecer, o segmento de autopeças tem que ser submissão tributária nos dois. Então, hoje, aqui no estado de Goiás, a autopeça ela já não é há um bom tempo, salvo engano, desde 2016. Posso estar falhando aqui pela memória, mas desde 2016 já não é submissão tributária no estado de Goiás. Então, hoje não há o que se falar de recolhimento de ICMS-ST no segmento de autopeça. Porém, falando de PIS e COFINS, aí já é monofásico, né? Aí já é regime monofásico de PIS e COFINS. Beleza. Ronan. É uma coisa simples, eu pergunto aos colegas aí, sobre a atividade de escola inclusiva. Escola que tem adultos, né, com diversidade, crianças também. Por se tratar de uma escola inclusiva, com esses alunos dessa natureza, né? Tem algum tratamento especial para a sua constituição? Além, eu vejo, talvez, a vigilância sanitária poderá fazer alguma exigência a respeito disso. Podem me responder? Entenderam a minha pergunta, não? Faz de novo, Ronan. Não, estou dizendo o seguinte, uma escola inclusiva, né, que trata-se de crianças deficientes, tem adulto, tem criança, né, tem aulas de diversos tipos lá. Então, eu quero saber se, por ser esse tipo de atividade, tem alguma regulação do Estado ou do município a respeito disso, além daqueles caminhos que nós conhecemos, que é junta comercial, o CNPJ, vigilância sanitária, tudo isso. Se tem mais algum órgão estadual que regula essa atividade? Não, não, é só a prefeitura, tá? Só a prefeitura, né? A prefeitura. A prefeitura tem os conselheiros que vão lá, eles fiscalizam, eles acompanham mensalmente, tá? Aí tem que ter a autorização especial da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação também, né? A pessoa, só o contador, a proprietária, ela, inclusive, quando você abre, se você não informar a secretaria que você já constituiu a empresa e já está tendo aluno, já começou as atividades, e não demora 15 dias, eles chegam lá. Perfeito. Aí as exigências, a bombeiro, as instalações, é muito rígido tá? É a mesma coisa uma empresa de medicina informar o conselho, é a mesma coisa. Perfeito. Tá? Muito bem, Wellington, muito obrigado pela sua colocação. Abrão, sobre esse assunto, Abrão? Sim, queria só falar para o doutor Renan o seguinte, se você abrir essa escola no cartório, que é possível, né? Certo. A Secretaria de Educação depois vai exigir você abrir ela na junta. Correto. Entendeu? Então, eles não aceitam só a Secretaria de Educação, não aceita só do cartório. Tem que ser da junta comercial. Tem que ser. Perfeito, Abraão. Obrigado. Tá bom. Wander, agora. Agora eu acertei. Boa noite a todos.
Boa Eu noite. quero saber o seguinte, dos colegas, e como que estão fazendo tratamento referente que as empresas minhas aqui, elas estão mandando os extratos de cartão de crédito, só que não está vindo lá as tarifas de quanto, né? Eles estão retendo as tarifas, aquelas taxas que eles cobram, né? Tchau, filho. Adeus. Como que os colegas estão trabalhando com esses cartões de crédito aí? Porque, por exemplo, a Stone é um dos que não faz retenção mais do IRF, né? Mas tem um desconto da prestação de serviço e não está chegando isso em mãos. Eu queria saber qual que seria o procedimento para me ver isso com eles lá, se alguém sabe, pode me explicar essa situação aí. Leandro. Peraí, Vanildo, fala. Mas a dúvida do Vander aí parece que está mais assim, voltada àquela dúvida que tinha no começo da Reinf, que até a Receita tirou a obrigação de quem paga lá informar nesses negócios de maquininha de cartão, deixou mesmo só as operadoras informar na Reinf, não os contratantes das operadoras. Então, assim, essa preocupação do Vander em relação à Reinf é para fazer a conciliação contábil, não entendi bem. Não, Vanildo, é o seguinte, é porque, por exemplo, a Stone, por exemplo, realmente na Reinf nós não temos mais obrigação de apresentar nada lá na Reinf referente a cartão de crédito. Mas a minha pergunta é o seguinte, porque mesmo ela não estando, a gente não tem que perguntar na Reinf lá, mas na contabilidade a gente teria que estar lançando pelo menos aquelas taxas que as empresas cobram por estar recebendo, cobrando, fazendo essa cobrança para as empresas, não tem uma taxa lá que elas cobram? Sim, é uma coisa que você tem que cobrar lá, né, seu cliente, ele tem que cobrar essas instituições, ou seja, um meio que ele acessa lá, um acesso restrito dele, aí depende de cada operadora, e pegar esses extratos lá para você fazer a conciliação no caso desses que tem a receber desses maquininhos, que está cobrando de taxa, para você contabilizar, seguir regime de competência. Mas é uma questão mais sua, cobrar o seu cliente, e o seu cliente cobrar as operadoras lá que ele trabalha, não é? Tá certo. Estou vendo aí, entendeu? Eles me mandam aqui os extratos mensais dos cartões de crédito que eles têm, só que lá não vem especificando não vem com esses valores que as empresas cobram para fazer essa cobrança. Eles mandam o líquido, né, Wander? Eles mandam o valor líquido, né? Mas, Wander, não vem do estado bancário, Wander? Então, o que recebe, só o recebimento. Mas lá não vem dizer lá quanto que foi que eles cobraram para fazer essa cobrança. Pois é, mas não vem do estado bancário, não? Não está aparecendo. Ué. É porque eles repassam o valor líquido sem as taxas, Everaldo. Ah, entendeu. Eu acho que o Ivan tem que cobrar mesmo do cliente, para cobrar deles, para eles mandarem mensalmente lá as taxas. Wander, isso aí é só questão, a forma de você tirar o extrato lá do que foi vendido e ter o extrato também do que foi recebido. Aí tem uma forma que você tira lá, sai o valor original da venda, sai o valor da taxa que cobrou, da comissão que cobrou, e sai lá o valor líquido que vai entrar no banco. Então, as operadoras, elas têm esse extrato lá detalhado, perfeitinho, sem nenhum problema, entendeu? E aí é só uma questão de entendimento como tirar esse extrato lá, tá certo? Eu tenho vários clientes que têm essas operações e a gente tira os extratos dessa forma lá. Não tem dificuldade nenhuma, entendeu? Mas aí você falou que a gente tira, você que está tirando para eles ou eles Não, te isso mandam? aí, se a empresa te der a senha, você consegue tirar. Agora, sem a senha, aí a empresa que tem que tirar para você, né? Agora, tem que pesquisar direitinho lá para poder saber como que tira, que sai o valor real, sai o valor da taxa e sai o valor líquido que vai entrar na conta bancária. Ah, certo. É porque antes dessa LGPD, eu tinha as senhas, eu mesmo puxava. Certo? E depois que teve essa mudança aí, quando eu vou acessar aqui, mesmo dando a senha, quando eu vou acessar,
aí já cai lá no celular deles, lá para eles autorizarem eu dar a entrada aqui. Para mim, eu entrando, não consigo tirar mais. Isso é ensinar o empresário para poder tirar para você, né? Tá, então falou então, obrigado. Vanildo. Outra coisa, eu quero fazer outra pergunta aqui. Não, a respeito disso aí, A pode respeito, falar? peraí, É outro assunto. falar, Parece que alguém... Não, ô Wanda, espera um pouquinho que é outra coisa, né? Vanildo, é sobre esse assunto, outro né? assunto, isso. Não, é disso aí, a respeito, ou seja, Evandro, todo mundo sofre com esse negócio de conciliar, esses negócios de cartão, porque você tem que conversar muito com o cliente, que às vezes faz uma coisa lá no que avisa, por exemplo, a antecipação, então, e depende muito da operadora para ter esses relatórios mais detalhados, porque tem uns aí que é a tristeza, e o cara vai atrás de uma taxa, mas não tem relatório nenhum, aí a gente sofre só para conciliar isso aí. Ok. Wellington. Wellington, é sobre esse assunto, Wellington? Wellington, liga seu microfone, tá desligado. Acho que ele levantou a mão e esqueceu ela, saiu. Chama ele agora mesmo, daqui um pouquinho você chama. Desliga o seu, isso. Wander, a sua pergunta, outra pergunta. Ah, tá. É sobre um decreto que saiu dia 10, dia 18 agora, o 10.752 de 2024, sobre, pelo que eu entendi, a isenção lá no Protege para algumas empresas que pagavam 10% de Protege. Eu não li tudo lá, porque eu não tive tempo, que eu tive que sair hoje, passei o dia todo na rua. Aí eu quero perguntar o seguinte, no meu caso, que eu tenho restaurante que paga Protege, só que o meu Protege é de 15%. Como ela está falando lá que protege 10%, então eu estou fora disso, eu continuo recorrendo, né? Geraldo. Vou falar. Evandro, eu coloquei esse aviso, ele só se reporta aí, só está tirando aquele inciso lá, parece que é o 6º, daquela situação lá que ficou isento de pagar o Protege, mas os demais continuam, não alterou nada. Tá, beleza. Eu até pensei que você não estava na reunião, você não falou nada hoje até agora. Não falou, valeu, obrigado. Falou. Era só isso as minhas perguntas. Alguma coisa mais, pessoal? Tranquilo. Alguma coisa mais? Geraldo, você chamou, mas eu estava ali em outra ligação. Pode falar. Você chamou aí, eu estava ouvindo, mas eu estava em outra ligação ali. Era a opinião final, né, a respeito aí dos cartões. Wander. Alô? Fala, Leandro. Tá? Wander, só toma cuidado que essa exceção ao recolhimento de 10% do Protege é de um benefício que está vinculado a segmento e a produto, tá? Então, por exemplo, se você falou que você é restaurante, esse benefício fiscal ele está vinculado a estabelecimento frigorífico ou abatedor, tá? Certo. Tá? Então, cuidado, que ele está vinculado a produto, é carne fresca, resfriada, congelada, salgada, temperada. E é para o estabelecimento frigorífico ou abatedor, tá? Então, não diz respeito ao seu segmento econômico. Seu segmento econômico lá é restaurante. Por isso que eu fiquei na dúvida, dei uma lida lá, mas eu fiquei na dúvida, eu tenho que levar isso para a reunião hoje, perguntar lá, porque aí vai esclarecer melhor, para não fazer besteira, né? Esse aqui não vai, essa dispensa do pagamento de 10% do Protege sobre a diferença do benefício pelo valor do imposto integral, ele não atinge seu segmento econômico. Seu segmento econômico segue normal. Falou, então. Obrigado. Tá? Isso, alguém tem mais pergunta? Só um minutinho, presidente. Só fazendo um adendo aqui, Wander, com relação às empresas de arranjo financeiro, só toma um pequeno cuidado que essas taxas, o que você denominou taxa, a natureza de rendimento, na verdade, é comissão. Só que, em se tratando de algumas operadoras de arranjo financeiro, elas realizaram alteração contratual nos atos constitutivos dela, para não ter que enviar aquele relatório todo mês com retenção do imposto de renda. A Estônia é uma. A Estônia ela realizou uma alteração contratual, inclusive ingressou até com uma ação judicial, para não ter que praticar aquela retenção do imposto de renda na fonte. E aí ela conseguiu desvirtuar o significado da natureza daquele rendimento de comissão
para outro formato de rendimento, tá? Mas isso não se externa para as outras operadoras. Se você for ver PagSeguro, Mastergar, Cielo, todas elas vão ter a comissão lá destacada da retenção do imposto de renda de 1,5%, tá? Então, só toma cuidado que o que vale para uma não vale para todas. Em regra, excetuando as empresas que fizeram alterações nos seus dados constitutivos, a natureza desse rendimento é comissão, não é taxa. Aí, a Stone e mais, eu acredito que mais algumas 3 operadores de arranjo financeiro realizaram alterações nos dados constitutivos, até inclusive com base na ação judicial da Stone, que a Stone prosperou na ação, e aí ela não envia mais aquele extrato de imposto de renda retido na fonte, com as comissões ali deduzindo da receita bruta do cliente, tá? Só para você tomar esse cuidado. Sim, beleza. Obrigado, Leandro. Fábio, desliga o microfone se quiser. Fábio, desliga o microfone, Fábio. Pronto. Quer falar alguma coisa, Wander? Não, vereador, era só. A minha dúvida era só essa mesmo. Fiquei esclarecido desse assunto e obrigado a vocês. Beleza. Alguém mais quer fazer pergunta? Pode falar. Pode. Só trazendo mais algumas atualizações aqui, e aí renovando a importância de participar da nossa reunião de nivelamento de terça-feira, né? Como é muito importante. Eu verifiquei algumas divulgações sobre alguns cenários que estão acontecendo e a gente já tinha até divulgado aqui, no mínimo, pelo menos 5 meses atrás, aqui na nossa reunião de nivelamento terça-feira. E eu vou fazer aqui, sinalizar aqui dois apontamentos de algumas divulgações que a gente já tinha comentado aqui, divulgado aqui, que é a introdução do CNPJ alfanumérico, né, que tem previsão para ter produção de efeitos a partir de julho de 2026, que é o CNPJ com letras e números, né? Aí os softwares vão ter que estar afiados aí, porque vai mudar o layout, né? Vai ter letra e número. E uma outra questão que a gente tinha falado até, eu me lembro muito bem, a gente tinha comentado até com o Carlos, não sei se ele está aí hoje, me parece que ele tem cliente que trabalha com livro, né? E a gente até tinha comentado, não sei se ele se lembra, a gente tinha comentado que a Receita Federal se equivocou quando ela trouxe a obrigação de apresentar a DIF para empresas imunes. E ela publicou no Diário Oficial da União a instrução normativa que dispensa as empresas, que altera a instrução normativa 2198/2024, que dispensa as empresas imunes de entregar a dívida. E aí eu já falava isso, até comentei isso com o Carlos, que me parece ter um cliente que trabalha com livros, e tem mesmo, Leandro. Na época eu falava que não fazia sentido a Receita Federal obrigar as empresas que são imunes de impostos declarar isso na dívida. Por quê? Porque imunidade ela não é benefício fiscal. Imunidade é uma não incidência apreciada constitucionalmente. É direito constitucional, tá certo. É uma limitação constitucional ao poder de tributar, aos entes tributantes. É a Constituição Federal dando limite para a União, para o Estado e para o município tributar. Então, não faz sentido a Receita Federal, já que o racional da dívida é informar as bases de cálculo dos benefícios, não faz sentido, sendo que eu não tenho um benefício, sim uma limitação constitucional ao poder de tributar. E aí, ela verificando esse equívoco, ela publicou a instrução normativa. Só verificar aqui a instrução normativa 2230, de 18 de outubro de 2024, dispensando as empresas imunes a impostos ou contribuições. Então, Carlos, por exemplo, você que tem um cliente que trabalha com livro, você não vai ter essa obrigação, e livro é imune, né, a impostos, então você não vai ter essa obrigação de preencher na dívida, até porque não faz sentido algum, né, esse preenchimento. Então, são duas situações que a gente já tinha antecipado aqui na nossa reunião de nivelamento. E, por exemplo, Everaldo, aproveitando, a gente também, essa semana, achei muito importante
eu acho que vale a pena a gente divulgar aqui. A gente desenvolveu uma consultoria tributária para uma empresa, e a empresa desenvolve a atividade econômica de administração de imóveis próprios, né? E ela opta, inclusive, pelo regime tributário do lucro presumido. E o que a gente pôde observar? Essa administração, ela era realizada pela própria administração desses imóveis próprios, ela era administrada pela própria proprietária, né, dos bens imóveis, né? Que, na verdade, ela integralizou tudo isso no capital social da empresa. Só que o que acontece? Ela alocava esses bens imóveis para os locatários, e algumas despesas, como taxa de lixo, taxa de água, gás, luz, despesa de condomínio, IPTU, ela, por força de cláusula contratual, do contrato de locação, o locatário reembolsava esses valores. Ela efetuava, a empresa ali, o locador efetuava o pagamento dessas despesas, e o locatário reembolsava esses valores, da taxa de água, da taxa de luz, da taxa de lixo e do próprio IPTU do imóvel. E no momento de apurar, de computar essas despesas, que, na verdade, são despesas operacionais que promovem ali a manutenção da fonte produtora, ou seja, da empresa que administra os imóveis próprios, ela não computava na receita bruta da empresa, alegando que era um reembolso dos locatários. Então, o que ocorre? E vinha sem tributar, né, esses valores de reembolso. Então, ela só tributava propriamente só o aluguel recebido, né? Então, essas outras despesas de taxa de lixo, de água, vidraçaria, gás, luz, IPTU, nada disso. O cliente pagava via boleto bancário, o locatário, só que isso era destrinchado, isso não ia para a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Aí o que ocorre? Aí nós verificamos, e o que acontece? Esse reembolso, ele é integrado à receita bruta. Não tem como eu desassociar ele. Por quê? Porque essa despesa, ela é inerente, ela concorre para o atingimento do objeto social da empresa. Então, não tem como eu não tributar ela no imposto de renda. Então, veja bem. E aí teve uma outra situação, porque por mais que o locatário pague, ou reembolse, ela pague, e o locatário reembolse, ele seja qualquer modelo de pagamento, boleto bancário, PIX, qualquer outro arranjo financeiro, a responsabilidade de quitar continua sendo do locador. Então, ela não pode desassociar essa despesa da receita bruta. Ela integra a receita bruta, porque ela faz parte da manutenção, da operacionalidade da empresa. Então, o que acontece? Veja bem, a Receita Federal também já tem esse entendimento, ela já tem esse entendimento já há algum tempo, que não dá para desassociar essas despesas operacionais. E tem uma outra situação também bem grave, porque, veja bem, a empresa que não computa isso na Receita Bruta, esses valores entendidos como reembolsáveis, se eu não considero isso como receita bruta da empresa, se eu estou na modalidade do regime tributário, por exemplo, lucro presumido ou do lucro real anual, por exemplo, eu vou considerar isso como outras receitas. Aí fica pior, financeiramente falando. Por quê? Porque, de vez de eu presumir, de vez de eu pegar esse valor e passar pelo percentual, presumir, diminuir a base de cálculo para tributar os 15% do imposto de renda, eu vou aplicar ele direto na base de cálculo. Ou seja, considerando adicional de imposto de renda, é 34% direto em cima dessa base. Porque se eu não considero receita bruta, ingressou na conta bancária da empresa, é o quê? Outras receitas. Só que o tratamento das outras receitas, ela não passa pelo percentual de presunção. Então, ela, na base de cálculo, tributa 34% direto. E aí, financeiramente falando, a tributação quase dobra.
é quase que o dobro. Então, assim, por mais que haja uma cláusula no contrato de locação e que um IPTU, uma taxa condominial, né, dita condominial, de água, de luz, condomínio, venha a ser reembolsado pelo locatário, esses valores eles devem integrar a receita bruta e devem tributar. Se não integrar, fica pior, porque aí eu considero como outras receitas e a tributação praticamente dobra. E se a gente for pensar, se a empresa estivesse no lucro real, essas despesas operacionais iam deduzir a receita. Só que no lucro presumido não tem como deduzir. Então, o percentual de presunção do lucro presumido substitui as deduções dos custos e despesas operacionais do lucro real. E a empresa não vinha fazendo isso. Então, olha só o problema. E isso confessado nas obrigações acessórias aí. Em ISF, em ISCD, tudo confessado nessas obrigações acessórias. Então, o contrato de locação, a gente tem que entender que é um instrumento particular. Ele, em momento algum, ele vai sobrepor a legislação tributária, porque é uma convenção entre as partes. Então, achei interessante trazer esse fato aqui hoje na nossa reunião de nivelamento, que é muito importante. Às vezes, quem trabalha com locação de imóveis próprios está retirando essas despesas com IPTU, que, entre aspas, fica por conta do locatário e não pode, principalmente o IPTU. O IPTU, o sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel, né? Principalmente o IPTU, pesa muito mais sobre o locador do imóvel. Então, essas despesas elas têm que ser integradas à receita bruta do segmento de administração de imóveis próprios. Everaldo, seu microfone está fechado. Everaldo, seu microfone está fechado. Everaldo, seu microfone está fechado. Está ouvindo? Ô, Carlos, pode falar aí. Ô, Leandro, boa noite, pessoal. Leandro, é o seguinte, eu tenho uma galeria que eu faço contabilidade dela, só que cada empresário paga a sua água, a sua energia, lá ele não faz condomínio, né? E aí não tem a questão de condomínio, cada um paga o seu IPTU, porque são divididos, cada paga a sua água, a sua energia, quer dizer, não entra para ela essa receita. Como é que faz? Veja bem, Carlos, independente de ser condomínio ou não, eu faço a pergunta para você, os imóveis são próprios? Ou é de terceiro? Imóveis próprios, é uma galeria, né? Na realidade, como diz eles, é uma hold familiar, mas na realidade é aluguel de imóveis próprios. Só que cada locatário tem a sua despesa, isso não vai para ela só recebe o aluguel. Sim, veja bem, é exatamente isso que eu falei agora. O que acontece? Você primeiro observa o contrato. Exato. Se no contrato de locação houver cláusula prevendo que esses valores são reembolsáveis, ele compõe a receita bruta. Não são reembolsáveis, né? Pois é, mas é o seguinte, independente de ser reembolsável ou não, essas despesas elas são necessárias ao objeto da atividade principal da empresa. Principalmente o IPTU, tá? O IPTU é rateado? Cada um paga o seu, é tudo separado. Pois é. Todas essas despesas devem integrar a receita bruta. Tá? Mas ela não recebe esse valor. Hã? Ela não recebe esse valor. Cada um paga o seu lá, como que vai integrar a receita se ela não está tendo esse valor para ela? Então, esse valor, contrato já fala que eles pagam água, energia e paga também, né, o IPTU. Cada sala paga o seu IPTU. Como é que vai integrar a receita dela se ela não tem nem acesso a isso? Então nenhum valor dessa ingressa na conta bancária dela? Ela não vai, não. Ingressa na conta bancária dos locatários. Dela não. E as contas de água e de energia estão tudo no nome dos locatários? Exatamente, ela tirou tudo o nome dela. Não tem nada no nome dela. Mas nesse caso o IPTU aí no imóvel não é dela? O IPTU do imóvel é dela. O IPTU vai entrar como receita, sim. Veja bem, Carlos. Veja bem. O IPTU, eu nem sugiro que insira cláusula no contrato de locação determinando que o IPTU é por conta de um terceiro, por conta do locatário. Por quê? O IPTU, o sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel.
Proprietário do imóvel. É o proprietário do imóvel. Então, você veja bem, se esse locatário ele atrasa ou não paga o IPTU desse imóvel, quem assume a responsabilidade pelo pagamento é o proprietário. Exato, porque é o que está lá na prefeitura. Isso. Por quê? Porque o contrato de locação ele é um instrumento particular. Ele não sobrepõe a legislação tributária. Então, veja bem, isso traz complicação para ela junto à prefeitura, se porventura esse locatário falhar com o pagamento. Primeiramente, quem vai ser acionado a pagar o IPTU é ela. Não falha não, que ela fica em cima, ela ali é brava. Não, mas a gente não conta... Tudo bem. Não contar com essas situações, né? Exato, eu entendo. Subjetivas. Então, assim, o IPTU é receita bruta da empresa, tá? Tá certo. Eu pergunto aí, não seria um aluguel in naturo? É por isso que eu perguntei para o Carlos se esse valor não transita, não é reembolsar por lugar nenhum. Como ele afirmou que não. Só sobrou um IPTU. É como se tivesse recebido, né? Exatamente. O IPTU não tem jeito, porque o sujeito, a Constituição Federal já determina isso. O sujeito passivo é o proprietário do imóvel. Tá Inclusive, dele, se ela né? for ingressar com uma ação contra esse locatário, ela não vai prosperar. Não vai prosperar, porque a obrigatoriedade está no proprietário do imóvel. Lá eles pagam certinho, porque ela pega no pé mesmo. Tá certo. Mas eu entendi, porque está no nome dela. Valeu. Valeu. Não é, só vou complementar, porque assim, o IPTU é devido em razão da propriedade do imóvel. Se ela não está pagando isso, ela, proprietária, ela está tendo uma receita aí, ou seja, eu tenho um custo aqui, um tributo para me pagar, que incide sobre a propriedade do imóvel, que é meu, um terceiro está pagando. Então, ou seja, eu não estou tendo uma receita por isso. Por mais que tenha um contrato dizendo que é a responsabilidade dele, tá? Mas o imóvel é meu, o tributo incide sobre a propriedade de ter aquele imóvel, meu nome. Isso não é receita? Mas nesse caso aí não é despesa? Mas outra pessoa está pagando uma coisa que incide sobre a propriedade do imóvel. Eu teria que pagar. Se não tivesse nenhum inquilino ali, eu teria que pagar. Alguém está pagando por mim, ué. Se o locatário está pagando, é receita, mas se a própria empresa paga, aí é despesa, né? Não, mas aí como se paga fosse, ela entra na receita, faturamento. Não, mas... Alguma coisa mais, ô pessoal? Mais Geraldo, alguma coisa? Geraldo, Fala. No que foi questionado aí com relação à empresa que contrata o detento lá, o presidiário, certo. Se tem que fazer o E-Social, tem que ser feita a seguinte análise. O que é que o manual fala? Quem está obrigado ao E-Social? Lá fala o seguinte: quem está obrigado ao E-Social? Todo aquele que é contratar prestador de serviço pessoa física e possui alguma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária em função dessa relação jurídica de trabalho. Inclusive, se tiver natureza administrativa, conforme a legislação pertinente, está obrigado a enviar informações decorrentes desse fato pelo meio pelo social. Não entra na CLT. Não, a CLT é uma coisa, registro é outra. Mas a obrigação trabalhista, Fábio. CLT, o que é, Fábio? CLT é uma coisa, social é outra. Eu estou falando o seguinte, tem que ser CLT, perguntado para ela. Obrigação trabalhista, você falou aí, ué. Tem que estar perguntando para ela se ela tem a obrigação trabalhista, o que está aqui bem no início da social. Se não tiver nada disso, aí ela não está obrigada, porque, embora tenha lá a lei de execução penal, mas aí eu posso fazer um contrato com o preso lá e ter remuneração e ter várias outras obrigações. Aí tem que ser analisado com a empresa. Agora, eu acho que você está vendo negócio errado. Por outro lado, claro, o Ronan pode explicar para vocês aí, lá no 28 do Código Penal. Tem que ver com ela. Agora, outra coisa, não sendo vínculo empregatício, aqui é que a IN 2110 de 2022 fala, né? Poderá contribuir como segurado facultativo o apenado recolhido da prisão sob regime fechado. Eu acho que o Vanildo falou aí que ele seria facultativo. Realmente, o poderá contribuir como segurado facultativo o apenado recolhido da prisão sob regime fechado e semiaberto. O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime previdenciário. Então, não caiu como empregado, cai como o segurado facultativo. Então, eu comer certo para ela.
Tá bom. Alguma coisa mais, pessoal? Alguma coisa mais? Alguma coisa mais? Então, vamos ligar o microfone. Até terça-feira, se Deus quiser. É. Tchau.